Bom, o livro trata o principal tema do livro é o lawfare. Como ele se relaciona com o momento atual brasileiro? Então, para isso, nós temos que entrar um pouco sobre o conceito e o seu histórico, de forma breve, sintética, para que se compreenda a relação entre uma coisa e outra. Porque o livro, ele tem esse objetivo, discutir a realidade brasileira, contribuir para o aperfeiçoamento democrático. Ele se baseia na Constituição Cidadã de 1988, e, portanto, o livro tem um compromisso. Então, nesse sentido, nós temos que entender o lawfare como o uso do judiciário de forma violenta. Então, é o uso violento do sistema judicial para fins como se fosse uma operação militar, uma operação de guerra. Só que as armas, os tanques, a invasão de outro território são substituídos pela lei, são substituídos pelo poder judiciário, são substituídos pelas normas criadas no próprio sistema de justiça. E os soldados, os generais, os militares, são substituídos pelos agentes estatais do sistema de justiça, seja do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da Polícia Judiciária. E também o magistério, os seus julgadores. Eles são os operadores dessa guerra jurídica. Portanto, o lawfare, ele tira da ciência militar, da ciência da guerra, conceitos e definições que são muito apropriados e formam um complexo novo, multidisciplinar, de análise da realidade. Então, esse conceito está submetido a um critério de validade. Qual a validade do conceito? Ele tem aplicação prática, ele tem justificativa teórica, ele encontra respaldo na literatura, na experiência humana, na história humana, e ele pode ser aplicado para resolver problemas, não casualmente, mas de forma científica, jurídica, técnica, científica. Sim, é o que os grandes doutrinadores do mundo inteiro vêm contribuindo com o desenvolvimento do lawfare. E no Brasil, nós devemos à equipe de advogados que fez a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a grande contribuição, não só para o país, para o nosso país, como para o mundo inteiro, do desenvolvimento do lawfare político. Então, o lawfare foi utilizado no Brasil como uma operação de guerra para destruir o inimigo. E esse inimigo era, na sua figura central, o Lula. E quem diz isso? No livro, todos os autores dizem isso. Desde o subprocurador da República aposentado, professor da UNB, Dr. Eugênio Aragão, como o procurador da República, Wilson Rocha, do Ministério Público Federal de Goiás, como promotor de justiça do Ministério Público do Paraná e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Só para citar esses exemplos que saem de dentro da própria instituição. Então, eles são críticos dessa prática dentro da instituição. Também aqui em Goiás, o ex-procurador-geral de Justiça, Dr. Demóstenes Torres, também convalida essa avaliação. Então, qual é a ligação do livro com a realidade brasileira? É a aplicação de um instrumento novo de guerra política. Não só política, mas também comercial
e geopolítica. Porque, veja bem, vamos relembrar, o Julian Assange, jornalista criador do Wikileaks, foi preso no início do ano passado. Ele estava exilado na Embaixada do Equador em Londres. Depois que foi dado o golpe no Equador e destituído Rafael Correa, a nova direção estatal autorizou a polícia inglesa, a mando do Departamento de Justiça americano, invadir a embaixada equatoriana e prender Julian Assange. Depois que ele foi preso, o Wikileaks revelou a totalidade dos arquivos secretos que o Wikileaks detinha sobre a infinidade de crimes praticados pelo Estado norte-americano contra a democracia mundial, a soberania nacional e os povos do mundo inteiro. Dentro desses documentos vazados pelo Wikileaks, estavam documentos associados ao germe, à semente, à formação da Lava Jato no Brasil, como expressão, como QG, como hardquarter do lawfare, do geopolítico, lawfare geopolítico no Brasil. Então, a Lava Jato expressa o uso da violência da lei para determinados objetivos operacionais. Tanto é que a Lava Jato se chama Operação Lava Jato. Ela viola todos os princípios da norma do sistema jurídico nacional. É um tribunal ex post facto, que surgiu após o fato para investigar fatos pretéritos. Portanto, ele não busca os fatos, ele busca as pessoas. Então, só por isso aí já é um tribunal de exceção. O juiz que exerceu a titularidade desse tribunal de exceção é um juiz de exceção, porque ele foi imbuído da condição de juiz universal. Todos os casos relacionados à corrupção na Petrobras foram distribuídos para o juiz titular da 13ª Vara de Curitiba. E ele, a partir da operação Mãos Limpas na Itália, então, outra operação de lawfare, ele disse claramente, nós precisamos da mídia para formar a culpabilidade do réu. Nós precisamos formar uma consciência coletiva de que os responsáveis pela corrupção no Brasil, pelos desmandos, pelo superfaturamento, pelos crimes contra a ordem pública, contra o erário, são devidos a determinadas pessoas que se tornam réis seletivamente escolhidas, portanto, a figura do inimigo na guerra. E outros agentes estatais, políticos, não viram alvo, são, portanto, aliados, mais outra figura da guerra, o aliado. Então, veja, você tem a geografia, que é o território onde se dá a conflagração, onde se desenvolve a batalha, que é o Foro de Curitiba. Você tem as armas utilizadas nessa guerra para alvejar o inimigo, que não são mais os canhões, a bomba atômica, os fuzis, os revólveres e outras armas. São a lei. Então, a lei que tem maior poder de letalidade. E todas elas criadas durante o governo Lula e Dilma, através do Encontro Nacional, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, com a participação de 60 instituições. Então, desses encontros, reunindo dezenas de instituições, como o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores, enfim, 60 instituições, foram discutidas as leis anticorrupção, a delação premiada, o controle da extradição e remessa de capitais, enfim,
a consideração do crime de corrupção como crime contra a vida, né? Portanto, submetida ao grau mais elevado de punibilidade e submetida ao júri popular. Enfim, todas essas leis nasceram durante os governos de democracia popular. No entanto, qual o resultado? Foi vitimar os responsáveis pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Isso encerra uma contradição insolúvel. Não é possível que alguém que se debata e se pronuncia contra a corrupção seja a vítima. Ora, isso mostra que no germen está o FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos interessados em lawfare geopolítico, lawfare político. Lawfare geopolítico, submeter o Brasil e quebrar a sua soberania para controlar o pré-sal. Lawfare político, destituir os governos de democracia popular, afastar os seus dirigentes, penalizar os seus líderes, formar na opinião pública do país a ideia de que eles eram corruptos. Então, o lema da corrupção foi apenas o artífice, o móvel, a estratégia utilizada pelo direito de guerra para alvejar aqueles que estavam tentando construir uma nação soberana, democrática e inclusiva. Então, qual a relação do livro com a realidade atual? São múltiplas as relações. Nós podemos passar aqui várias horas falando dessas relações, mas apenas para concluir. O governo Bolsonaro é o resultado da Operação Lava Jato. O governo Bolsonaro é cria da Lava Jato, e é filho da Lava Jato e neto do Mensalão. Isso quem afirma é o doutor Eugênio Aragão, subprocurador da República aposentado. Então, a realidade que nós estamos nos defrontando hoje, com a pandemia de um Covid, um desacerto de governo que não dá conta nem de nomear ministro da Saúde, com um presidente da República que promove aglomerações, que tem o desprezo pelas vítimas dessa pandemia, esse governo desacertado que hoje nós vamos conhecer as entranhas da imbecilidade que reina no interior desse poder, é fruto do lawfare, da Lava Jato, do uso da lei e do direito como estratégia de dominação antidemocrático e tendendo ao neofascismo.